Se vocês olharem o parágrafo, o artigo 393 no seu caput, o devedor pode assumir o prejuízo pelo fortuito e pela força maior. É uma cláusula contratual. Mas eu vou mais longe. Em certos dispositivos do Código Civil, a regra do 393, ela pode ser afastada. Ou seja, eu posso, por regra especial, ter situações em que o devedor, por lei, responde pelo fortuito e pela força maior. Peraí, Simão. A regra é que o devedor não responde pelo fortuito e pela força maior. A exceção é que, por contrato, o devedor pode ser responsabilizado pelo fortuito e pela força maior. Perfeito. Mas, em certos dispositivos do Código Civil, o devedor pode ser responsabilizado pelo caso fortuito e pela força maior. Um dos dispositivos famosos em que o devedor pode ser responsabilizado pelo fortuito e pela força maior é um dispositivo do contrato de comodato, o empréstimo gratuito de bens infungíveis. Por quê? Diz o artigo 583 do Código Civil que, se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com os outros do comodatário, olha que verbo lindo, antepuser este a salvação dos seus, abandonando do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. O artigo 583 vai dizer o seguinte: se eu estiver diante de uma situação em que minha casa está sofrendo uma enchente, a água começa a entrar, eu tenho 2 carros na garagem, o meu, comodatário, e o da Bruna, que me emprestou, comodante a Bruna. Eu só tenho tempo de salvar um deles. Eu tenho que salvar o carro da Bruna. Por quê? Porque no contrato de comodato, as vantagens são do comodatário e não do comodante. O comodante que empresta não tem vantagens. Então, pelo artigo 583, pode, Vinícius, pode ser afastado pelas partes. Não é norma de ordem pública. Pelo artigo 583, o devedor tem que salvar primeiro os bens do comodante e depois os dele próprio comodatário. Se ele antepuser a salvação dos seus, comodatário, antes dos do comodante, ele responde mesmo pela força maior. Esse é um exemplo de um artigo de responsabilidade do devedor, mesmo em hipótese de força maior. O outro exemplo está num contrato chamado contrato estimatório, que popularmente a gente chama de venda em consignação, que no contrato estimatório eu tenho alguém que é dono da coisa, alguém que deixa a coisa em consignação, quem é dono chama-se consignante, e alguém que recebe a coisa em consignação. Quem recebe é o consignatário. Consignante é o dono e consignatário é o que terá posse direta da coisa. Reparem que, se é um mecanismo usado até hoje com as bancas de jornal, tá? As bancas de jornal... Eita, derrubei o código. As bancas de jornal, elas recebem bens em consignação. O jornal é entregue em consignação. Ela celebra o chamado contrato estimatório. O nome técnico desse contrato não é venda em consignação, é contrato estimatório. Nessa hipótese do contrato estimatório, o Código Civil vai dizer no artigo 535, que o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa, em sua integralidade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Então, eu estou em consignação com 1000 exemplares do jornal O Estado de São Paulo. Vendi 800 e sobraram 200.
eu posso entregar um jornal sem pagar o preço, segundo as regras do contrato estimatório. Devolver ao jornal Estado de São Paulo aqueles exemplares. Mas imaginemos que haja uma enchente. Fato não imputável ao devedor. E os jornais pereçam, os 200 exemplares que sobraram. Eu, Simão, consignatário, mesmo sem culpa, tenho que pagar ao consignante o valor dos jornais. É uma outra exceção em que não há culpa, em que há força maior, mas por lei, o devedor por ela responde. É o artigo 535, e eu já citei o artigo 583 do comodato. Um outro exemplo em que o devedor responde pela força maior, por lei, pela força maior, por lei, é o artigo de venda com reserva de domínio. Venda com reserva de domínio. Artigo 524 do Código Civil. A venda com reserva de domínio é uma venda interessante porque o vendedor entrega a posse, portanto só vale para coisas móveis, entrega a posse do carro, entrega a posse da geladeira, entrega a posse do televisor, mas a transmissão da posse não implica transmissão da propriedade. Ou seja, eu entrego a posse, mas continuo dono, até que você, comprador, pague o preço. Isso é normal em vendas, em prestações. Aliás, tem um outro contrato que é primo irmão desse, chamado alienação fiduciária em garantia, que também tem a mesma estrutura, mas vamos pensar só na venda com reserva de domínio. Eu vendo o meu carro à Bruna, Bruna vai pagar 10 prestações, até que ela pague a 10ª, a minha venda não transferiu a ela a propriedade. A minha venda e a transmissão da posse só transmitiu posse. É a tradição nula. Muito bem. O que aconteceu, então? Bruna pagou 8 prestações de 10. Simão ainda é dono do carro. Há um furto ou há um roubo, força maior, e o carro se perde. Bruna não pode dizer: Simão, não te pago as prestações restantes, porque o carro foi roubado por força maior e se eu não tive culpa, a obrigação se extingue. Os riscos da força maior, por lei, são do devedor. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. Pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. Então, se Bruna compra o carro de Simão com reserva de domínio e o carro é roubado, Bruna prossegue pagando as prestações. Porque aí a força maior é de responsabilidade do comprador. A regra vai ser, não é a regra res perit domino. Não é a regra res perit domino. É a regra res perit emptoris. A coisa se perde para o comprador. E não res perit domino, que é a coisa se perde para o dono. Então, reparem que nesta hipótese, o risco da força maior é do adquirente devedor. E a última regra, em que a lei diz: você, devedor, responde pelo fortuito, você, devedor, responde pela força maior, é do artigo 319, que é uma regra geral da mora, e que nós vamos estudar com muito vagar na aula que vem. Arthur, se eu tenho uma regra que diz: o devedor não responde pela força maior, eu tenho que ter regras específicas pelas quais ele responde. Eu estou dando alguns exemplos para vocês. A lei pode trazer outros que eu não sei de cabeça, tá, Arthur? Mas certamente, para que haja responsabilidade, deve haver expressa
previsão legal. Então, o rol é taxativo? Não, podem ter outras hipóteses na lei, mas tem que... 399, não 319. 319 não está nem na mora. 319 está onde, gente? Na quitação? O lugar do pagamento é o 327. O 319 deve estar na quitação. 399 é o que trata da mora e da responsabilidade pelo fortuito e pela força maior. Ufa! Vamos, então, para o último artigo da aula de hoje. Nós temos que trabalhar, então, a situação em que o devedor agiu com culpa. O Gabriel faz uma pergunta interessante. Essas exceções instituem responsabilidade objetiva que independe de culpa? No fundo, a responsabilidade objetiva realmente ela independe de culpa. Mas ela costuma ser mais tratada quando eu falo de responsabilidade extracontratual e não de contratual. Na contratual, tratar por subjetiva ou objetiva não é exatamente algo comum na doutrina. Mas eu posso dizer que sim, que a responsabilidade passou a ser objetiva porque eu não posso mais, eu assumo a responsabilidade pelo fortuito e pela força maior, eu não posso mais alegar, não rompe nexo causal. Posso dizer que sim. Acho que não há nenhuma imprecisão teórica não, viu, Gabriel? Posso dizer que sim. É uma questão de causalidade. Causalidade, claro. O Cícero tem razão. Ou seja, se a força maior e o fortuito são arcados pelo devedor, eles não servem mais como excludentes de causalidade. Não é de culpa, você tem toda a razão. É de excludente de causalidade. Não é de negligência, nem de imprudência, nem de imperícia. Você tem razão, Cícero. Tem razão. Bom, devedor culposo. Vamos começar agora a questão da culpa. Pelo artigo 389 do Código Civil, se o devedor é culpado, nós vamos ter a aplicação daquelas 4 consequências jurídicas. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por 1. Perdas e danos. 1. Perdas e danos. 2. Juros de mora. 3. Atualização monetária. Atualização ou correção. 4. Honorários de advogado. Perdas e danos, juros de mora, atualização monetária e honorários de advogado. Esse é o quarteto da responsabilidade civil que a gente estuda pelo descumprimento do contrato e que, no fundo, não é só pelo descumprimento do contrato, porque na extracontratual nós também temos o mesmo efeito. Quem causa dano paga perdas e danos, juros de mora, atualização monetária e honorários de advogado. Então, no fundo, esse dispositivo é para os danos em geral. Eu tenho 10 minutos de aula, não vou começar agora a trabalhar as categorias. Isso vai ficar para a semana que vem. Mas eu quero fazer uma nota desse artiguinho aqui, que é o 391 do Código Civil. São 2 notas, do 391 e do 392. A primeira é do 391. O 391 do Código Civil vai dizer que, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. E aqui cabe uma nota. Será que o adjetivo todos é literalmente um adjetivo que pode ser aplicado sem uma leitura sistemática? Será que, efetivamente, quando o devedor não cumpre a prestação, todos os bens do devedor respondem pelo adimplemento? Eu já disse aos senhores, ainda nas aulas presenciais, que a leitura literal da lei não é a mais adequada. Que, na verdade, apesar de o artigo 391 prever que, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor, todos não são todos. Eu disse isso quando eu expliquei ainda presencialmente Schuld e Haftung, expliquei dívida e responsabilidade, e eu disse, então, naquela época, que no Brasil a responsabilidade é patrimonial. E ela é patrimonial, ou seja, os bens do devedor respondem por suas dívidas, e não pessoal.
e não o corpo do devedor, mas ela é patrimonial, garantido o patrimônio mínimo em favor do devedor. O patrimônio mínimo em favor do devedor. Exemplo, o bem de família é impenhorável. Exemplo, o salário é impenhorável. Como eu já lhes disse em algumas aulas, hoje o CDC traz um mecanismo de suavizar essa regra, permitindo penhora de parte do salário. Mas o salário, os alimentos que eu pago ao meu filho, nenhum credor do meu filho pode penhorar os alimentos, porque os alimentos são impenhoráveis. Dito isto, eu vou passar para um dos artigos mais difíceis, de redação mais hermética do Código Civil, que é o artigo 392. O artigo 392, ele vai fazer uma distribuição entre culpa e dolo nos contratos benéficos, anotem aí, em que uma das partes ganha e uma das partes perde, e nos contratos onerosos, que ambas as partes ganham e ambas as partes perdem. O sacrifício patrimonial é recíproco. Um exemplo de contrato benéfico é o contrato de carona, o chamado transporte gratuito. No contrato de transporte gratuito, o transportador, quem dá carona, não tem nenhuma vantagem. O transportado, que recebe a carona, tem todas as vantagens, porque não paga manutenção no carro, não paga combustível e está ali de graça. Nessa hipótese, supondo que por um problema na direção, o transportador bata o carro e o transportado tem um ferimento leve. O transportado quer saber se pode pedir indenização para o transportador, porque culpa ele teve. E aí, nós precisamos separar culpa de dolo. Culpa é a conduta não intencional que causa prejuízo. É uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Não há os cuidados do homem médio. E essa conduta causa um prejuízo. Se não há intenção, eu chamo isso de culpa em sentido estrito. O dolo é a conduta que gera o dano intencional. Eu quis causar o dano. Eu quis causar o prejuízo. Nesse sentido, se o contrato é benéfico, o contratante transportador, que não tem vantagens, que só tem desvantagens, só responde por dolo e não por culpa. Anotem aí, o contratante que não tem vantagens só responde por dolo, só responde por prejuízos intencionais. É por isso que se eu estou dando carona para alguém e alguém se machuca porque eu conduzi o veículo de maneira imprudente ou negligente ou imperita, como quiserem, eu vou ter responsabilidade do transportador apenas por dolo. Essa é a redação do artigo 392 do Código Civil. Responde por culpa o contratante a quem o contrato aproveite, e só por dolo a quem não favoreça. O contratante beneficiado, que é o carona, responde por culpa, prejuízos causados com intenção, e responde também por dolo, responde por culpa, prejuízos causados sem intenção, e responde também por dolo, prejuízos causados com intenção. Já o contratante que não tem vantagem responde apenas por simples dolo. O contratante que não tem vantagem, o contratante não favorecido responde por simples dolo. Então, peraí, Simão, o caronista que tem a vantagem responde por dolo e culpa, com intenção e sem intenção. Sim, porque tem a vantagem. O transportador que não tem a vantagem só responde por dolo. Sim, porque não tem a vantagem. Vocês concordam comigo que essa regra é muito adequada? Porque quem tem vantagem responde por mais.
culpa e dolo. Quem tem a vantagem responde por mais. Culpa e dolo. Quem não tem a vantagem responde por menos. Só por dolo. Portanto, vocês concordam comigo que a lei está tratando os desiguais de maneira desigual corretamente? Quem tem vantagem tem maior responsabilidade, culpa e dolo. Quem não tem vantagem tem menor responsabilidade. Só se responde por dolo. Vocês concordam, então, que eu estou diante de uma situação em que eu trato os desiguais de maneira desigual? Tudo bem até aqui? Entenderam a ideia do artigo 392? Contratos benéficos, em que só há vantagem para uma das partes? Tratar os iguais de maneira desigual? Entenderam até aqui? Sim. Uma última nota sobre os contratos benéficos. Ana, a carona é o melhor contrato. Eu posso usar um contrato de doação, mas imaginar danos em doação, que é contrato benéfico, é muito difícil. Imaginar danos em comodato também é muito difícil. O melhor é imaginar dar carona para alguém, machucar alguém, e eu não quis machucar alguém. Foi distração. Eu não pago indenização. Tá? Porque eu não tive intenção. O transportador só... uma cirurgia gratuita, o Guilherme deu um bom exemplo, é verdade. Uma cirurgia pro bono, que eu faço um favor para um amigo e opero. É a mesma ideia. Eu só respondo por dolo e não por culpa. Que eu fiz um favor de operar um médico. É uma gentileza, tá? Não é aquele caso que eu faço isso... Sim, vamos deixar assim, tá bom esse exemplo. É uma gentileza que eu fiz a um colega operando. A minha mãe, quando faz trabalho assistencial e dá aula para crianças carentes, aula de português, aula em favelas, aula em comunidades carentes, ela faz um trabalho assistencial, ele é puramente gratuito e só se responde por dolo. Agora, se o contrato for oneroso, compra e venda, locação, empreitada, o contrato oneroso é aquele em que ambas as partes têm vantagens e desvantagens. Ambas as partes têm proveito. Ambas as partes têm prestações. Nesta hipótese, cada uma das partes responde por culpa. Leia-se, culpa em sentido amplo. Culpa e dolo. No caso de uma compra e venda, comprador e vendedor respondem por prejuízos que quiseram causar e por prejuízos, dolo, e por prejuízos que causaram por uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Culpa. Portanto, meus caros amigos, eu trato os iguais nos contratos onerosos de maneira igual, respondendo ambos por culpa e por dolo, porque ambos têm a vantagem contratual. Porque ambos têm a vantagem contratual. Porque ambos têm sacrifícios patrimoniais. Então vamos resumir a conversa, 9 horas e eu acabo a aula. Como é que eu distribuo a culpa nos contratos? Nos benéficos, de maneira desigual. Nos onerosos, de maneira igual. Pelos onerosos, tanto dolo quanto culpa, tanto prejuízo causado com intenção quanto sem intenção, são de responsabilidade de ambos os contratantes. Os iguais são tratados de maneira igual. Nos contratos benéficos, o contratante que tem a vantagem responde por dolo e culpa. Prejuízo intencional e não intencional. O contratante que tem a desvantagem só responde por dolo. Uma última nota, isso é matéria de responsabilidade civil. Se o devedor agiu com culpa grave, aquela culpa tão crassa, tão evidente, eu não tive a intenção, mas parecia querer ter, as circunstâncias indicam que eu fui tão descuidado que eu não tive a intenção, mas poderia dar uma aparência de que eu teria essa intenção. Nessa hipótese da culpa grave ou culpa lata, ao dolo se equipara. Ao dolo se equipara. Tanto que a súmula 145 do STJ, nos contratos de carona, de transporte gratuito, a súmula 145 prevê a responsabilidade do transportador
pela culpa grave, porque a culpa grave ao dolo se equipara. Súmula 145 do STJ. Eu estava tentando procurar a súmula aqui. Marcela, para eu terminar a aula, vê se você acha a súmula 145. Agora eu vou responder ao Gustavo. O famoso rachar a gasolina, dividir o custo do combustível, caracteriza ou não um contrato oneroso? Eu não dei esse exemplo, mas achei linda a sua pergunta. O que você acha, Gustavo? Quando o Marcelo diz assim, naquele tempo da realidade A que acabou dia 3 de maio, Simão, vamos juntos à Sala São Paulo, vamos. Eu passo na sua casa e te levo para o escritório, sim. Depois do escritório nós vamos juntos para a Sala São Paulo, sim. Depois acabada a Sala São Paulo, eu te levo para sua casa, sim. O que o Simão pagava? Nada. Aliás, por gentileza, eu pagava o café ao Marcelo, mas é uma gentileza que não tem relação contratual nenhuma. Agora, se o Marcelo disser, Simão, para fazer isso tudo, vamos fazer meio a meio a gasolina. O contrato continua gratuito ou passa a ser oneroso? Diga lá, Gustavo, o contrato continua gratuito ou passa a ser oneroso se eu racho a gasolina? Claro, o contrato passa a ser oneroso, porque eu estou contribuindo com a gasolina. E se eu estou contribuindo com a gasolina, não é um favor do transportador, porque o transportador está economizando combustível, afinal eu estou enchendo o tanque dele. E, portanto, o contrato passa a ser oneroso. E daí prevalece a tese que ambos os contratantes respondem por dolo ou por culpa. Súmula 145 da STJ. No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Dolo ou culpa grave. Portanto, a culpa grave ao dolo se equipara, desde uma fórmula romana de um jurisconsulto chamado Nerva. Portanto, culpa grave ao dolo se equipara. Fechamos o artigo lindo e hermético, que é o artigo 392 do Código Civil, que eu vou fazer a redação dele, que a redação é linda e não é exatamente simples de se entender. Já fiz a explicação, uma última leitura. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite e por dolo aquele a quem não favoreça. Aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Os iguais tratados de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Vamos fazer um intervalo aqui. Para os que acabaram a aula de hoje, até semana, se Deus quiser. Para aqueles que vão entrar daqui a pouco, eu aguardarei para eventuais dúvidas de vocês daqui a 10 minutos, 9h15. Um abraço a todos e a todas e até quarta-feira, se Deus quiser.